Na verdade, não é saindo do Instagram que a gente vai mudar a nossa vida da água pro vinho, né? Até porque mesmo que a gente saia do Instagram e das redes sociais, a ansiedade, a comparação, a dificuldade de se concentrar nas atividades, de ter foco e a procrastinação e tantos outros sentimentos, eles sempre vão estar ali presentes no nosso dia a dia. Mas depois de ficar 2 meses aí sem redes sociais, eu descobri uma coisa: as nossas decisões mudam completamente quando a gente está fora das redes sociais e a nossa forma de enxergar a vida também. Então é sobre isso que a gente vai conversar hoje nesse vídeo. E prazer, se você ainda não me conhece, eu sou a Débora e nesse canal aqui eu falo sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento. Por aqui eu estou sempre compartilhando as minhas experiências de vida enquanto eu aprendo, enquanto eu lhe ajudo e lhe inspiro de alguma forma também a mudar aí, a evoluir e a passar aí para um próximo nível. Se inscreve nesse canal e vamos ao vídeo de hoje. Há 2 meses atrás eu decidi desativar o meu Instagram e ficar 60 dias sem rede social. Eu decidi viver uma vida assim meio que low profile por vários motivos, de coisas que estavam acontecendo na minha vida e que eu comecei a observar e me incomodaram ao ponto de eu chegar nesse nível de dizer assim: poxa, tem alguma coisa errada aqui, eu preciso de identificar o que tá errado aqui nessa história para eu poder realmente conseguir guiar a minha vida pro rumo que eu quero que ela vá. Pra mim não é uma coisa muito comum, já que, tipo, desde que eu criei a minha primeira conta no Instagram, que já faz muitos anos, eu sempre fui muito ativa na rede social. Então ter uma vida low profile pra mim era uma coisa assim que eu nunca imaginei que eu fosse conseguir ficar tanto tempo sem ter rede social mesmo. Só que na época eu percebi que eu tava perdendo muito tempo ali dentro do Instagram. Mesmo de acordo com o que eu estava aprendendo, que eu estava tentando fazer, que era usar o Instagram de uma forma consciente, somente para consumir conteúdos que fossem conteúdos de qualidade e também para compartilhar conteúdos que pudessem agregar de alguma maneira na vida das pessoas que me seguiam. Só que eu comecei a perceber que eu tava passando mais ou menos 14 horas semanais só no Instagram. E, gente, vamos ser bem sinceros. Quem é nessa vida que passa 14 horas na semana dentro de uma rede social sendo realmente produtiva? Spoiler, quase ninguém. Eu tava realmente procrastinando coisas que eram importantes para o meu futuro, que eu realmente precisava de fazer. E para além disso, eu ainda estava me sentindo muito ansiosa e muito mais acelerada, sabe? Sabe quando parece que você tá vivendo num ritmo, tipo, muito mais para além do que realmente a vida tá acontecendo? Eu tava mais ou menos assim. E aí que bateu esse pensamento em mim de que eu realmente tava me afastando da minha própria vida, né? Das coisas que eram reais. Então eu decidi fazer meio que um detox digital. Foi uma decisão mesmo de me encontrar ali no offline, de saber como que seria a minha vida fora do digital, porque eu realmente já não me lembrava como que era uma vida offline, né? Uma vida fora das redes, de tanto que eu tinha aquele contato diário durante muitos anos da minha vida. Eu pensei, né? Vamos viver a vida real e começar a observar como que as coisas realmente acontecem fora do digital. Nos primeiros dias foi realmente muito estranho, sabe? A gente tá tão acostumado a acordar e já ir direto para a rede social, né? Abrir um Instagram automaticamente, que a gente acaba criando, né, um hábito mesmo. E quando a gente tira isso da gente, uma pequena coisa que muda na rotina da gente, a gente começa meio que estranhar. E foi muito estranho de início eu acordar e não ter ali a rede social, porque infelizmente mesmo durante esses anos eu tentando ter uma vida mais produtiva, uma vida mais fora da rede social, eu ainda assim tinha algumas manias, alguns hábitos que de alguma maneira me influenciavam e me roubavam muito tempo. Bateu aquela sensação de vazio também depois de alguns dias, como se faltasse, sabe, alguma coisinha ali no meu dia a dia, e era simplesmente
a rede social. Mas com o tempo eu percebi que realmente a gente vive muito no automático. E em poucos dias eu comecei a realmente me sentir muito mais presente no meu dia a dia e nos momentos, né, que estavam acontecendo. Com o tempo eu comecei realmente a notar as coisas com mais clareza. Eu comecei meio que reconectar comigo mesma, sabe? Meio que tentar descobrir das coisas que eu gosto, como eu gosto de passar meu tempo, das coisas que eu penso, me observar com mais delicadeza e com mais detalhes. E aí, depois de uma semana, eu já tinha conseguido, assim, tomar algumas decisões que eram muito importantes para mim, conseguir tirar projetos do papel, como, por exemplo, o nosso podcast aqui, Vá Se Evoluir, que é um podcast que eu já tinha muita vontade de criar há muito tempo mesmo, só que eu ainda não tinha tido tempo, ou talvez eu não tinha realmente, não é que eu não tinha tido tempo, eu não tinha realmente parado e focado, né, nos projetos que eu realmente queria levar adiante, que realmente eram projetos e são projetos importantes para mim. Então, dentro desse tempo, desses 60 dias, gente, eu resolvi questões burocráticas da minha vida aqui em Portugal, resolvi muita coisa interna dentro de mim, eu refleti muito mais sobre áreas da minha vida que eu nem pensava que precisavam ser olhadas, comecei a olhar com mais clareza e com mais intencionalidade para essas áreas da minha vida, e algumas coisas mudaram muito dentro de mim esse tempo, e eu comecei a observar a importância dos nossos momentos no off. A gente está tão acostumado a estar quase que 100% conectado o tempo todo, que muitas das vezes a gente usa o telefone e as redes sociais meio que como uma fuga. E talvez tenha algumas pessoas que pensam assim, ai, mas isso é historinha, isso é balela. Só que muitas pesquisas por aí provam totalmente o contrário, né? O quanto que as redes sociais têm afetado a nossa saúde mental, a nossa saúde física, porque a gente acaba por muitas vezes ocupando um tempo, por exemplo, que você poderia estar fazendo alguma atividade física, mexendo no celular, porque é muito mais fácil para o teu corpo, que não quer gastar energia, ficar ali rolando o feed, que é muito mais interessante, né? A quantidade de dopamina que é liberada é muito maior, é uma intensidade muito mais forte do que você pegar a tua roupa, vestir e caminhar até uma academia e fazer um exercício físico ou fazer uma simples caminhada ou uma corrida. Eu comecei a notar muito mais o quanto que as redes sociais nos deixam muito distante do presente. E isso, gente, eu realmente penso que seja uma questão muito grave da nossa sociedade, porque muitas vezes a gente senta com uma roda de amigos e ao invés da gente estar conversando com os nossos amigos, a gente está o tempo todo ali conectado com uma vida que não é a vida real, sabe? Tipo, óbvio que são pessoas reais ali do outro lado, mas é muito mais importante pra gente gastar mais tempo e mais energia na nossa vida fora das redes sociais do que na nossa vida online. Agora me sinto muito menos cobrada por mim mesma de postar conteúdos na rede social, e é uma coisa que eu sempre tive essa pressãozinha assim de postar conteúdos no Instagram, até pelo motivo que eu estava ali, né? Eu sempre estive no Instagram com a intenção de crescer, fazer daquilo o meu trabalho, então obviamente eu teria que me dedicar, né, a isso. Só que eu sentia uma pressão muito grande de postar. E quando eu fiquei esses dias no off, eu comecei a pensar, será que é realmente isso que eu quero pra minha vida? O Instagram é uma rede social que antigamente era muito diferente. Hoje em dia, todo mundo que cria conteúdo sabe o quanto que é difícil a entrega, o quanto que a gente se dedica, o quanto que a gente se esforça e produz conteúdo de qualidade, e a gente infelizmente não vê a recompensa, né, acontecendo na maioria das vezes. Então é um desgaste muito grande, né, e eu sentia essa pressão. Então isso mudou muito o meu olhar, né, a respeito da forma como eu uso o Instagram e as redes sociais, mudou muito durante esse tempo. Durante esse tempo também eu acabei por ter mais tempo para mim, né, mais tempo livre, até porque, né, gastando menos tempo na internet, automaticamente eu conseguia fazer outras coisas mais, né, já não tava tanto tempo ali online, então sair com os amigos era muito mais agradável, que eu não ficava preocupada em tirar uma foto. Eu comecei a aprender que nem todos os momentos a gente precisa de registrar numa fotografia ou num vídeo. Muitas das vezes a gente perde o foco, né, e perde aquele momento
justamente porque a gente não consegue se desvincular da rede social. Isso é assim, é meio louco, sabe? Mas é uma coisa que acontece na real. Eu me senti muito menos ansiosa, né? Muito menos sobrecarregada pelo fato de que eu já não ficava ali esperando alguma resposta pelos meus stories ou alguma resposta pelas postagens que eu fazia. Então, não ficava com aquela sensação de que, ai, será que alguém tá sentindo minha falta? Muito louco, gente. Assim, são os pensamentos, né, umas coisinhas que vêm na cabeça da gente que são muito, assim, são muito irrelevantes perto da importância que a gente tem como ser humano e na vida, sabe? Qual que é o objetivo, né, de saber se alguém vai sentir minha falta ou não numa rede social, sabe? Eu sei que durante esse tempo offline, algumas pessoas sentiram sim a minha falta, e eu senti muita falta de algumas pessoas, porque a gente começa realmente a se acostumar em estar compartilhando as coisas, em ter resposta. Muitas pessoas estão ali e acabam com a resposta delas motivando a gente também a fazer coisas melhores, a tomar decisões melhores, mas pra que isso, sabe? Por que a gente vive tão dependente dessas respostas, desses feedbacks das outras pessoas? Por que é tão importante essa validação das outras pessoas? É uma coisa assim que eu fiquei refletindo muito e fico pensando sobre isso. Por que a gente quer tanto ser validado pelas outras pessoas, né? O que isso muda na nossa vida? E foi um tempo muito importante pra mim com relação a entender, né, qual que é o meu objetivo com o uso da internet. Óbvio que eu comecei a ouvir muito mais os meus pensamentos, a minha intuição, comecei a ir para um caminho e a tomar decisões que eu sinto que são decisões que realmente vão transformar a minha vida e vão trazer benefícios muito maiores para mim. E essa pausa realmente me mostrou que a vida, ela acontece realmente fora das redes sociais, né? Ela acontece no silêncio, ela acontece num café com os amigos, acontece no tempo com a gente mesmo, sabe? Esses pequenos detalhezinhos que às vezes a gente deixa escapar e não registra na nossa memória e não sente o sabor, não saboreia, né, os momentos. Exatamente isso, eu percebi muito, né? Essa pausa me mostrou muito isso. E pode ser que agora você esteja se perguntando assim, tá bom, Débora, mas por que você voltou, então, pro Instagram? Tu fala de tantos pontos positivos de estar fora da rede social que fiquei curiosa. Por que você resolveu voltar? Na verdade, gente, eu senti saudade. Eu senti muita saudade de conversar e de ter comunicação com as pessoas que eu tinha geralmente, que de alguma forma, mesmo que não estavam presentes perto de mim, mas de alguma maneira participavam do meu dia. Senti saudade da motivação, da forma como essas pessoas também me inspiravam, porque pra mim rede social é uma troca, né? A gente inspira e a gente é inspirado, é motivado ali de alguma maneira quando você escolhe os ambientes e as pessoas certas para estar seguindo também. E eu sei também que o problema não é o Instagram, né? O problema é que a gente não sabe realmente usar a ferramenta que a gente tem na nossa mão. Eu ainda não sei muito bem qual é o meu objetivo de estar ali no Instagram. Eu não sei se eu quero continuar criando conteúdo no Instagram. Eu gosto muito do YouTube, sempre gostei muito, foi onde eu comecei a criar, né, conteúdos para internet. Gravar para o YouTube e postar no YouTube me traz um sentimento de cumprimento do meu propósito. Enquanto criar conteúdos para outras redes sociais, como por exemplo o Instagram, o TikTok, já me gera muito mais ansiedade, uma pressão muito grande. Os vídeos são muito mais rápidos, são muito mais curtos, a gente não consegue falar muita coisa, não consegue se conectar de verdade com as outras pessoas, mas aquilo gera um sentimento ruim em mim, sabe? Eu gosto do Instagram, gosto da ferramenta, não sou contra, mas eu preciso me encontrar como pessoa e como talvez uma profissional ali dentro das redes sociais. Eu tenho também uma ideia de ter a minha empresa, sou uma empreendedora nata mesmo, na veia. Então eu sei da importância da rede social também para divulgação de produtos e tudo. Então eu sei da importância de estar ali de alguma maneira, mas eu não sei se eu quero continuar, né, produzindo conteúdo da maneira que eu produzia antigamente, porque eu não gosto da sensação que eu tinha, sabe?
Sinceramente, não acredito que uma ferramenta que nos traz tanto desgaste emocional e físico mereça que a gente use ela assim, de uma forma tão intensa, sabe? A gente não precisa de postar tudo o tempo todo, que a gente vai existir da mesma maneira, que a vida vai acontecer do mesmo jeito, e que o importante é a gente viver bem, mesmo que a gente decida não postar nada. Então, se você também, por acaso, se sente assim, que de alguma maneira aquilo tá te causando um mal-estar, que às vezes você entra no Instagram para se distrair de muitas coisas, mas sai com a sobrecarga e com um peso muito maior, talvez seja a hora de você também parar, dar uma respirada e talvez dar uma pausa, mas talvez uma pausa de 3 dias, um final de semana, para você respirar um pouco, sabe? E olhar mesmo para dentro de ti de uma forma consciente e voluntária. A gente está procurando uma coisa muitas vezes que a gente só encontra aqui dentro. Se esse vídeo te fez de alguma maneira refletir sobre a forma como você usa o Instagram, não deixe de colocar teu like por aqui, que isso me ajuda pra caramba a continuar criando conteúdo. Comenta aqui embaixo pra mim quanto tempo que você já ficou aí sem Instagram e como foi essa experiência pra você. E se você estiver pensando em fazer essa pausa também, me conta por aqui, vamos conversar sobre isso. Isso, beijinho, fica com Deus e tchau, até o próximo vídeo.